Oi, gente, estamos de volta e hoje nós já vamos falar sobre o sétimo livro da República. E vamos falar também sobre o mito da caverna, que é a parte mais conhecida de todo o diálogo, apesar de ocupar apenas aí 1% do texto, eu acredito, porque a República tem 10 livros. E cada um desses livros tem uns 20 capítulos, então 10 vezes 20 é 200. E o Mito da Caverna ele ocupa assim uns dois capítulos, então é 1% mesmo, assim, apesar de ocupar muito pouco, né? Muito pouco aí o texto mesmo integral da República, ele é a parte mais conhecida. E por que eu acho que é assim? É porque o mito da caverna é uma narrativa. Então, uma narrativa sempre chama mais nossa atenção. E como ele é um mito, é uma narrativa que fala sobre a nossa vivência, fala sobre as nossas experiências mesmo. Então, e ele ainda fala sobre os nossos enganos na vida. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas não é por isso que eu acho que ele fica tão assim na mente das pessoas, por isso que ele chama tanto a atenção. E então eu vou falar um pouquinho aqui, não vou falar muito porque como ele já é muito conhecido, né, eu acho que não é tão necessário. Mas o que é que o Sócrates fala? Ele fala assim que a educação, essa educação que a gente já viu aqui ao longo de todo o livro, essa educação, ou a ausência dela, é como se fossem homens acorrentados em uma caverna. Então ele fala que esses homens, eles teriam nascido lá nessa caverna, então eles sempre viveram lá, eles sempre viveram na escuridão, e eles estão acorrentados de forma que eles ficam assim sentados olhando para um paredão que está à sua frente, e atrás deles tem um muro baixo, e aí tem uma fogueira também, e passam objetos por essa fogueira, de forma que a sombra desses objetos é refletida no paredão. Então a única coisa que eles enxergam é a sombra desses objetos e a sombra de si próprios também. Eles nunca viram a luz do dia. E aí, o que eles enxergam, então, essas sombras para eles, é como se fosse a verdade. Aí o Sócrates fala assim que se por acaso um desses prisioneiros se libertasse e fosse lá para fora, né, enxergasse a luz do dia, primeiro ele ia sentir muita dor nos olhos mesmo, porque ele vivia na escuridão até então e de repente ele enxerga a luz, então ele sentiria muita dor, ele sofreria bastante com isso e ele teria uma grande dificuldade inicial para se acostumar à luz. E ele sofreria, né, com isso inicialmente, mas assim, à medida que ele fosse enxergando e que ele visse que aquilo é mais real, é o real, e que o que ele via lá embaixo eram apenas sombras, ele vai preferir o sofrimento à cegueira. E aí, à medida que ele enxergar com nitidez, que ele ver claramente todas as coisas sob a luz do dia, ele vai ter compaixão dos seus companheiros que estavam lá embaixo, vendo apenas sombras. E aí, pode ser que ele retorne lá a essa caverna. Quando ele retornar à caverna, vai ser como da mesma forma quando nós estamos num lugar iluminado e de repente a gente entra num quarto fechado, todo escuro, a gente tem uma dificuldade inicial para enxergar, para ver alguma coisa. Logo depois que a gente está ali naquela escuridão, a gente começa a ver um pouco, né? Melhora um pouco, mas assim que a gente entra no quarto escuro, a gente tem muita dificuldade para ver qualquer coisa. E aí ele fala que a mesma coisa aconteceria com esse prisioneiro que foi libertado, ele retorna à caverna. Ele precisaria desse tempo de acomodação inicial para enxergar pelo menos as sombras. E nisso, ele seria alvo do riso e do deboche dos seus companheiros.
se ele precisasse competir com eles, porque nem as sombras ele ia enxergar direito. Então, o que o Sócrates fala é que esse mito, essa história, essa narrativa aqui é como a ascensão da alma até o bem. Ele fala muitas coisas sobre o bem, que o bem ele dá sustentação mesmo a toda a vida e a possibilidade de existência para tudo. Mas assim, em resumo, o que ele fala é que o bem ilumina o mundo, tanto o mundo visível quanto o inteligível. E nesse mundo, no inteligível, é o bem que proporciona aí a verdade e a inteligência. E a alma que fez essa ascensão, que chegou lá nessas alturas, ela quer viver sempre lá no alto. E, inclusive, o Platão fala que quem quiser sabedoria, tanto na vida pública quanto na vida privada, precisa ter aqui essa visão do bem. Então, esse mito ele pode ser interpretado de muitas formas. Uma delas, por exemplo, que eu acho que a gente pode muito considerar, é com relação ao materialismo. Muitas vezes, né, a gente acha que adquirindo coisas, carro, casa, roupas caras, que a gente será feliz. E não necessariamente. Outras vezes a gente acha que com experiências luxuosas também a gente será feliz. Por exemplo, viagens caras, restaurantes caros, até tratamentos estéticos também. Então, muitas vezes a gente acha que essas coisas vai nos trazer felicidade, mas será que a gente não está fazendo isso? Não é mais para impressionar as outras pessoas do que realmente sermos felizes? Será que realmente a gente está conseguindo essa felicidade com isso? Com o status social também? Tanto que os problemas psicológicos que as pessoas têm hoje mostram que não é por meio do conforto material que elas vão ser felizes, satisfeitas e realizadas na vida. Então, esse é um dos enganos que a gente vive aqui nessa experiência. E pode ter muitos outros enganos semelhantes a esse. Então, esse mito da caverna, ele pode ser aplicado de muitas formas na nossa experiência prática, na nossa experiência de vida. Então, o que mais será? Esse mito ele nos possibilita N interpretações. Então, o que mais será na nossa vida que a gente está enxergando meramente como sombras? Que a gente não está vendo aí iluminados pelo bem real. Então, esse é um aprendizado que o Platão, o Sócrates, traz aqui como muito importante para esses guardiões. Então, ele fala que os fundadores desse estado, eles precisariam fazer com que esses guardiões adquirissem esse aprendizado, que é o aprendizado de ver o bem. Eles, devido à função que eles vão exercer, é muito importante que eles façam essa caminhada para o alto e que eles contemplem esse bem por tempo suficiente, de forma que ao retornar para exercer o governo, eles sirvam como um elo de união para essa sociedade. Então, cada um deve dar à comunidade a ajuda que é capaz. E como a capacidade deles é essa de exercer o governo, de direcionar essa sociedade, é muito importante, é essencial, é imprescindível que eles adquiram aí esse aprendizado de ver o bem.
E aí ele fala assim que é necessário fazer que uma alma dê uma volta, deixando um dia carregado de trevas para dirigir-se até o verdadeiro dia, isto é, realizar uma verdadeira ascensão até o ser. Quem aqui, gente, já se sentiu em um dia carregado de trevas? Eu já me senti muito assim. Há uns 10 anos atrás, eu lembro bastante que eu me sentia como se eu estivesse em uma floresta escura e nessa floresta eu não conseguia ver um passo à minha frente e ali eu estava sujeita à ação de predadores, eu estava ali vulnerável a qualquer momento a predadores e eu me sentia muito sozinha também. Eu eu sentia que não tinha ninguém na minha vida, que as pessoas não enxergavam o mundo da forma como eu estava vendo, da forma como eu estava enxergando. Só eu via as coisas daquela forma. Então eu me sentia muito sozinha com isso e assim, muito sem um chão, sabe? Sem um sentido. E isso, é claro que isso causou assim um grande vazio em mim, um grande sofrimento. E foi a partir disso que eu comecei a minha busca. Então eu comecei a pesquisar sobre religiões e filosofias de todo mundo. E assim eu realmente encontrei é, várias filosofias assim que podem nos ajudar bastante a conduzir nossa vida, mas o que mais fez sentido para mim, o que mais assim fala realmente para minha mente e para o meu coração, de forma que eu entenda e que eu, sabe, eu compreendo, eu vejo que aquilo é verdade, que aquilo me traz uma orientação muito clara. Eu encontrei isso foi nas ideias de Platão. Então, para mim, assim, Platão foi o manual para a vida que eu procurava, que eu tanto procurava, e aí eu finalmente encontrei. Então, ele me dá uma orientação muito clara, ele traz uma luz para mim, e é por isso, é pelo fato de dessas ideias terem me ajudado tanto, é que eu faço tanta questão de compartilhar. E aí, quando eu comecei lá em 2020 a fazer isso, eu não tinha assim muita noção do quão difícil seria, porque ler, simplesmente ler, é muito fácil. Mas à medida que a gente vai lendo, a gente vai percebendo que só ler, só com a leitura, a gente não absorve quase nada. E isso daqui é um conhecimento para ser aplicado na vida, é um conhecimento para transformar a nós próprios. Então ele precisa de muita reflexão, ele precisa também de coerência. A gente acaba sentindo assim uma necessidade de ser mais coerente com o que a gente está aprendendo. Então tudo isso demanda tempo, demanda um grande esforço. E assim, mas apesar de eu estar ainda muito no início, eu realmente não vejo mais uma outra forma de viver que não seja implementando na minha vida as ideias de Platão. Então é por isso que eu faço tanta questão aqui de compartilhar. É porque ele já fez isso comigo. Ele já me trouxe das trevas para alguma luz. É lógico que eu ainda estou muito longe desse bem aqui que Platão fala. Mas assim, alguma luz ele já trouxe sim para minha vida. E é por isso que eu permaneço aqui e vou dedicar minha vida a isso,
a enxergar melhor esse bem. Então, o que é que ele fala? Ele fala assim, o que é necessário para levar a alma das trevas à luz? Além da educação, que a gente já falou aqui, né, ao longo de todos esses livros, ele vai falar de algumas ciências também que facilita a alma a visão do bem. E a primeira ciência que ele fala é a ciência do cálculo e do número. Vamos chamar, né, essa ciência, que ele não dá esse nome não, viu, de matemática. Ele chama de ciência do cálculo e do número, mas vamos chamar de matemática. Então ele fala que a matemática, ela precisa ser estudada de uma forma específica. Ela precisa ser estudada por meio de opostos. A gente precisa observar os opostos, porque é isso que vai causar reflexão na alma e, consequentemente, aprendizado. E aí ele diz que quem tem facilidade aqui com a matemática também demonstra acuidade, facilidade para todos os outros aprendizados. Então ela contribui muito para se enxergar o bem. E ele fala assim com o Glaucon. Seria conveniente, Glaucon, impor esse aprendizado por meio de uma lei e persuadir os que na cidade estão destinados a participar das mais altas funções a se interessarem pelo cálculo, dedicando-se a ele não como amadores, mas até que cheguem, só com o auxílio da inteligência, à contemplação da natureza dos números, não para compra e venda como se fossem mercadores ou vendeiros, mas visando aplicá-los na guerra e facilitar que a própria alma abandone o devir e se volte para a verdade e para a essência. Então, por isso que, por esse trecho, a gente vê um pouco da importância do quão a matemática poderia ajudar que a gente visse a essência e o bem. E aí, a outra ciência que ele fala é a geometria. E ele fala que a geometria facilitaria que a gente contemplasse o mais feliz dos seres. Assim, sinceramente, gente, eu não entendi muito como seria essa contemplação aqui do mais feliz dos seres. Eu até pensei que ele poderia estar se referindo aqui ao centro. Por exemplo, no círculo, né? O centro, ele é equidistante, ele está ali na mesma distância de todos os pontos da circunferência. E por isso, diversos processos são muito similares aí a essa estrutura do círculo, como por exemplo o sistema solar, como por exemplo a estrutura do átomo. Então, eu pensei que ele poderia estar se referindo aqui ao centro, como o mais feliz dos seres. Mas assim, eu não sei se realmente é isso. Se alguém tiver tido aí uma outra interpretação ou tiver aqui uma maior profundidade sobre isso e puder compartilhar, eu agradeço muito. E aí ele fala que a geometria, ela seria o estudo da superfície, mas também seria necessário estudar os sólidos em si mesmos, no aspecto da dimensão e da profundidade. Então, uma outra ciência seria essa. E aí ele fala assim, se alguém olhando para cima com a boca aberta ou fechada, e aqui nós temos o tradicional humor de Platão, tenta conhecer uma das coisas sensíveis, eu afirmo que ele jamais a conhecerá, porque a ciência nada admite que seja sensível. Sobre isso, gente, o Teteto fala bastante, então eu recomendo que leiam o diálogo Teteto, e nós temos vídeo aqui também nesse canal sobre isso. Então, para Platão, assim, a gente não vai chegar ao conhecimento por meio das coisas sensíveis. Ele deixa isso bem claro em toda a sua obra. E aí a quarta ciência é a astronomia. E ele fala que a astronomia, ela serviria para a gente compreender o pensamento do Criador,
ela também serviria para a gente entender as leis e as correspondências dessas leis no mundo, mas que ela, assim como todas as outras ciências, ela deve ser estudada por meio de problemas. O aprendizado realmente só vai ser útil para a gente se a gente estudar isso daqui por meio de problemas. E ele fala que a astronomia é irmã da música. Por quê? Porque a música estuda o movimento harmônico para os ouvidos e a astronomia estuda o movimento harmônico para os olhos. E aí ele diz assim: nesses acordes que estão sendo ouvidos, buscam os números, mas não ascendem a problemas. Isto é, não pretendem examinar que números são harmônicos e quais não são, e também qual é a razão de uns serem e outros não. Então, por esse trecho, a gente vê que para Platão é realmente muito importante que todo esse estudo seja realizado por meio da observação das oposições, por meio da observação dos opostos. Porque é quando a gente observa os opostos que a gente vai enxergar ali como chegar ao equilíbrio desses opostos, como chegar à harmonia. Então, nós realmente seríamos efetivos se a gente fizer o estudo dessa forma, por meio de problemas e por meio do estudo da reflexão sobre as oposições, sobre os opostos. Só que aí ele fala que essas ciências aqui, todas essas ciências são apenas o prelúdio da melodia. Elas são apenas o início, a porta de entrada, as preliminares da melodia, que vai ser executada mesmo, é pela dialética. E aí ele faz uma comparação da dialética, da visão da alma com a visão física. Ele fala assim, que a visão física, para a gente enxergar no nível físico, a gente precisa de 3 requisitos, de 3 condições, que é a capacidade de enxergar, as cores nos objetos e a luz. Isso aqui, inclusive, já foi dito lá no livro anterior. E o olho do físico, a visão física, ela é proporcionada pelo olho. A capacidade de enxergar, ela é proporcionada pelo olho, mas não quer dizer que se a gente tiver o olho, que a gente enxerga também. Então, a capacidade de enxergar é algo além ainda do olho. E a mesma coisa acontece na alma. O olho da alma é a razão, mas não quer dizer que pelo fato de nós termos a razão, que nós temos a capacidade de enxergar. Por quê? Quem é que dá essa capacidade para a alma enxergar? É a dialética. E enxergar o quê? No caso físico, são os objetos, as cores nos objetos. No caso aqui da alma, seria a essência das coisas, a essência dos seres. E também a gente não conseguiria enxergar, a alma não tem visão se ela não estiver vendo as coisas iluminadas pelo bem, iluminadas pela ideia do bem. Eu acho, gente, assim, que nós realmente ainda estamos bem distantes de entender com profundidade o que é esse bem que o Platão fala e o que é esse método dialético mesmo. Assim, o que nós conhecemos que seria que o bem, né? O bem é você enxergar as coisas não com base no seu interesse pessoal, no seu proveito pessoal, mas você enxergar tudo conforme o que é melhor para as coisas e para os seres em si. Você enxergar os outros pensando no que é melhor para eles e não para o seu proveito pessoal, isso realmente já é um grande passo, porque nem isso nós temos capacidade de aplicar mesmo assim na nossa vida. Mas para mim que não é só isso, para mim que vai muito além disso, tanto bem quanto essa dialética que é dita por Platão. Porque se fosse assim tão fácil, não precisaria de toda essa educação, não precisaria de todos esses estudos para nos ajudar a enxergar isso.
Então, assim, eu acho realmente que nós ainda estamos muito distantes de entender o que é que ele está falando. A gente realmente precisaria de uma aplicação e de uma dedicação nesse nível pra gente chegar lá, pra gente enxergar esse bem que é referido por Platão aqui na República. Mas a gente precisa começar, né? Se a gente começar, a gente nunca vai fazer a caminhada, fazer essa trajetória ascensional. E aí, então, o que vai ser a dialética que ele vai falar? Ele fala que o método dialético é esse estudo aí por meio de oposições e por meio de problemas, fazer essas reflexões e nesse processo, utilizar as hipóteses como degraus para se chegar ao princípio, ou seja, nesse processo a gente vai eliminando hipóteses até se chegar ao princípio, à verdade, e com isso a gente dá firmeza aos resultados. E ele fala que a dialética ela tem essa capacidade de levar o olho da alma para o alto. Então, por isso, ela está no topo das ciências e ela conduz a alma à perfeição. E seguindo, ele fala assim que é preciso buscar quem tenha boa memória, seja resistente e ame o trabalho sob todas as formas. Não sendo assim, como crês que alguém haverá de querer empenhar-se nos exercícios físicos e ainda levar a termo um estudo e um exercício de tal porte? Então, por isso aí, nós vemos que realmente não é algo fácil, é algo que exige um esforço, exige um empenho. Por isso, os escolhidos para esse estudo são pessoas com essas características de ser firmes, de ser corajosos, nobres, austeros, ter boa memória, facilidade para aprender, que sejam resistentes, que amem o trabalho. Várias dessas características aqui já foram ditas nos livros anteriores. Mas assim, é bom reforçar só pra gente realmente ter essa noção de que não é que a gente precisa desenvolver todas essas características aqui para nós termos a capacidade de fazer aqui essa escalada. E aí, né, por fim, ele fala assim que somente os disciplinados e constantes por natureza terão a dialética como atividade. Então, depois de todo esse estudo, para chegar lá no estudo específico da dialética mesmo, só os disciplinados e constantes por natureza é que vão prosseguir. E realmente, né, gente, não seria diferente, porque levar a cabo essa tarefa aqui realmente não é algo fácil. Então, assim, é uma escalada, eu acho que é uma escalada muito mais difícil que o Everest. Quem é o Everest aqui perto dessa aventura? Mas eu acho que é uma aventura que vale muito mais a pena do que subir qualquer morro, do que fazer qualquer trekking por aí. Então aqui nós temos um resumo de como seria a vida desses guardiões. O que ele fala, como seria isso? Então, a educação é a base. A educação por meio da música, com os mitos e melodias, e a ginástica é a base. Isso daí é durante toda a vida. O ensino seria desde criança, mas ele fala que seria sem imposição. Ou seja, ele fala que qualquer aprendizado não é duradouro para a alma se ele for imposto. Então, esse estudo, ele não pode ser obrigatório. Ele tem que ser realmente só para quem tem essa natureza, para quem tem essa inclinação natural. Então, para iniciar esse estado, para começar aí do zero, como que seria? Ele fala assim que as crianças
Ao completarem 10 anos, todas as crianças elas seriam levadas para um lugar nos campos, para um lugar afastado da cidade. E lá nesse lugar elas aprenderiam os costumes e os princípios dos fundadores da cidade. Ou seja, elas estavam habituadas aos costumes de suas famílias, da sociedade, que convenhamos, não são bons hábitos, né? Ao contrário, a gente aprende muita coisa ruim. Então, por isso, precisaria ser feita uma limpeza inicial, assim, no nível de hábitos dessas crianças. E como que seria isso? Elas aprenderiam os costumes e os princípios dos fundadores, que foi o que a gente viu aqui, né, ao longo da República. Elas aprenderiam isso inicialmente. E aí, à medida que o tempo passasse, elas seriam observadas, porque só permaneceriam ali naquele aprendizado quem tivesse essa inclinação natural, quem por natureza fosse capacitado, né, para prosseguir. E não teria problema nenhum se elas não. A inclinação delas fosse outra. Elas só retornariam lá para a sociedade para exercer a sua inclinação natural. Porque o objetivo é que todos sejam felizes. E aí, a partir dos 20 anos, ele fala que eles seriam reunidos, os que permanecessem ali, para eles terem visão de conjunto. Então, a partir daqui, eles estudariam as afinidades, o que de semelhante que essas ciências têm entre si, quais são os pontos em comum que elas têm. Então, eles precisariam ter visão de conjunto. Então, a partir dos 20 anos, eles seriam direcionados a isso, até essa visão de conjunto, e só permaneceriam ali os que fossem capazes de enxergar, assim, de enxergar em âmbito geral. E a partir dos 30 anos, só os disciplinados e os constantes é que continuariam, porque a partir disso seria feito um estudo específico da dialética. Então, eles teriam só essa atividade, sem outras. Por exemplo, durante uns 5 anos, eles só fariam aí esse estudo da dialética. E ao terminar isso, aos 35, eles voltariam lá para a cidade, para o estado, para a caverna. E lá eles exerceriam os cargos públicos, vários tipos de cargos públicos, e nisso eles ainda seriam submetidos a provas para verificar quais deles são constantes, né? Quais deles permanecem firmes ali no que eles aprenderam, quais deles não se corrompem, porque só os incorruptíveis é que se tornariam chefes e exerceriam o governo aos 50 anos de idade. Então, esses guardiões que tiveram todo esse processo aí anterior, eles só exerceriam o governo aos 50 anos de idade. E só se tornariam chefes mesmo aqueles que permaneceram firmes em todos esses aprendizados. Eles permaneceram firmes a esses princípios. E essa daqui que seria a escalada aí dos guardiães. E ele fala assim sobre eles: tendo visto o próprio bem, servindo-se dele como modelo, deverão manter em ordem a cidade, os que a habitam e a si mesmos, durante o resto da vida, cada um por sua vez, dedicando à filosofia a maior parte do seu tempo. Então, gente, isso não é privilégio, eles não seguem nesse aprendizado, não é porque eles são uns privilegiados, não é nada disso, é porque eles demonstraram essa capacidade de manter a ordem, tanto na cidade, quanto nos que a habitam, quanto em si mesmos. Essa, né, é a justiça platônica. É o cada um exercer aquilo que por natureza lhe cabe. E aí eu não resisti
E no final do diálogo, esse livro aqui especificamente, o sétimo livro, ele é um diálogo somente entre o Glauco, o personagem Glauco, tem outros personagens lá, mas esse especificamente é só entre o Glauco e o Sócrates. E aí no final, o Glaucon fala assim para o Sócrates: muito belos são os governantes que, como escultor, talhaste. E as governantes também, Glauco. Não penses que o que eu disse cabe mais aos homens que às mulheres. A quantas delas, por natureza, forem competentes? É isso que o Sócrates responde. Então, gente, eu tenho que fazer aqui esse meu momento de amor platônico, porque há 2500 anos o Platão já achava que as mulheres têm as mesmas capacidades que os homens. E isso não poderia aqui passar despercebido por mim, claro. Mas eu não quero encerrar, não é com esse trecho, não. Eu quero encerrar com outro trecho ainda, que ele fala assim, no final também. E então, concordais que, a respeito da cidade e da Constituição, de maneira alguma minhas palavras eram apenas expressão de um desejo meu, e que são propostas penosas, mas possíveis, porém só pelo caminho que foi indicado, e não por outro. Quando os verdadeiros filósofos, tornados senhores na cidade, sejam eles muitos ou um só, desprezem as honras como as de hoje, por julgá-las indignas de um homem livre e sem valor algum, mas ao contrário, tenham em alta conta a retidão e as honras que dela decorrem, e, julgando a justiça algo muito importante e necessário, pondo-se a serviço dela e fazendo-a crescer, administrem sua cidade. Eu acho que foi lá no quinto livro que foi levantada aqui essa questão, se isso seria possível, se essa cidade aqui, esse estado que foi imaginado pelo Sócrates, se ele seria realizável mesmo. E aí aqui ele responde claramente, objetivamente, que isso é possível. Não quer dizer que seja fácil, mas é possível. Assim, eu sinceramente, eu acho que nós estamos muito distantes ainda de realizar na prática um estado, um governo desse modo. A gente está bem distante disso. Mas apesar disso, eu acho que isso não é o que importa. Isso não é o importante. Porque como nós já vimos aí antes na República, a Constituição da cidade é muito semelhante à Constituição do indivíduo. Então, o mesmo que funciona no estado, na cidade, é o mesmo que acontece, isso é correspondente, é o mesmo que acontece no indivíduo. Então, assim, gente, pra mim, eu acredito que isso daqui realmente vale muito a pena no nível individual, no nível de nós fazermos aqui, como indivíduos, como pessoas, fazermos essa caminhada. Porque, como diz o Sócrates lá na Apologia, a morte, ela pode ser duas coisas. Ou ela pode ser um nada, que seria um sono sem sonhos, ou ela pode ser a migração da alma para um outro lugar. Então, vamos dizer que a alma seja a migração da alma para outro lugar. Se for essa possibilidade, é muito provável que a gente vá para um lugar que está vibrando da mesma forma como nós estamos vibrando. Então, o que é que a gente gosta? O que é que nós realmente somos interessados, que chama nossa atenção? O que é que nos move? Muito provavelmente, a gente vai para um lugar semelhante ao que nós temos dentro de nós. E quem gostaria de ir para um lugar de injustiça, de desordem, de covardia, de desarmonia, de briga, de confusão? Eu não gostaria de ir para um lugar assim, eu acho que ninguém gostaria também. Então, assim, a gente fazer essa caminhada para a gente chegar nesse nível
de enxergar, nem que seja um pouco do bem e de trazer essa justiça também para a nossa vida, para nós como indivíduos, essa harmonia, essa coragem, essa sabedoria, essa justiça. Isso vai contribuir para nossa alma. Isso não vai contribuir só para essa nossa existência aqui. Se essa opção da migração da alma realmente for verdadeira, isso vai ser muito válido para nós a longo prazo. Não vai ser algo só dessa vida, vai ser algo que vai ficar marcado na nossa alma. Então, se for essa primeira opção de que a morte é a migração da alma, a gente já vê que vale muito a pena. Mas se for a segunda opção, que a morte é um sono sem sonhos, ou seja, é um nada, acabou, morremos, acabou, não tem mais nada, não existe isso da alma continuar, é só o corpo mesmo e acabou. Então, se for esta segunda opção, eu, pelo menos, eu não gostaria de deixar aqui esse mundo pior do que quando eu entrei. Eu gostaria de ser uma colaboradora com as futuras gerações e com o planeta, do que eu gostaria de ser uma colaboradora e não uma destruidora. Então, mesmo que a morte seja um nada, também não faz sentido viver sem reflexão, sem buscar o que seria o melhor para esse mundo e para as pessoas. Então, mesmo que a morte seja um nada, para mim não é válido, não me traz felicidade viver sem reflexão, viver da forma como nós somos induzidos pela sociedade, às vezes até destruindo o planeta, destruindo as pessoas, as relações sociais. Então, assim, para mim, mesmo que seja essa segunda opção, para mim também não faz sentido viver sem reflexão e sem buscar o bem. Então, de qualquer forma, eu acho que essa escalada aqui, essa caminhada, ela é, assim, o que de melhor nós podemos fazer nessa vida. E se a gente for pensar mesmo assim a longo prazo, é à medida que cada um de nós fizermos essa escalada, é que nós vamos ter mais indivíduos, pessoas que entendam aqui como seria essa constituição ideal do Estado. Nós vamos ter mais pessoas que entendam isso, e com isso seria possível se criar esse Estado e harmônico, porque o governante ele só vai conseguir exercer a chefia, o governo para o bem, se ele tiver a confiança dos demais cidadãos. Se ele não tiver a confiança, ele não vai conseguir fazer nada. Então é à medida que cada um de nós vai caminhando para isso, é que nós talvez um dia conseguiremos realizar essa ideia a nível físico em um estado. Mas, assim, para mim não é isso que importa realmente. Para mim o que importa é a gente ter esse sentido de para que realmente vale a pena viver aqui. E para mim, assim, o que Platão orienta, o que Platão indica, o manual que Platão traz para nossa vida é o que de mais rico, é o que de mais belo nós podemos realizar nessa vida. E é o que mais nos traria felicidade. Então é isso, gente. Sobre o 7º livro, acho que demorou um pouquinho mais aqui do que eu estava imaginando, mas esse livro realmente nos traz muitas reflexões.
Eu agradeço aqui a companhia, peço que se inscrevam e ativem o sininho. E um beijo e até a próxima.